O rei do futebol se foi, mas o seu legado nunca será esquecido. Os meus profundos sentimentos a todo o Brasil e em particular à família do senhor Edson Arantes do Nascimento. Um mero adeus ao eterno Rei Pelé nunca será suficiente para expressar a dor que abraça neste momento todo o mundo do futebol. Uma inspiração para tantos milhões, uma referência do ontem, do hoje e de sempre. O carinho que sempre demonstrou por mim foi recíproco em todos os momentos que partilhamos, mesmo à distância. Jamais será esquecido e a sua memória perdurará para sempre em cada um de nós, amantes do futebol. Descanse em paz, Rei Pelé. Antes do Pelé, 10 era só um número. Li esta frase em alguns lugares, em algum momento da minha vida. Mas essa frase linda está incompleta. Eu diria que antes de Pelé, futebol era só esporte. Pelé mudou tudo. Transformou o futebol em arte e em entretenimento. Deu voz aos pobres, aos negros e principalmente deu visibilidade ao Brasil. Futebol e Brasil elevaram seus status graças ao rei. Ele se foi, mas sua magia permanece. Pelé é para sempre. Bola. Se existe uma coisa importante no mundo, é você. Se Deus mandou você pra mim e ter tanta liberdade, tanta amizade com você, é porque Deus me ama. Love! Love! And love! Jamais será esquecido e nenhum legado será maior do que o deixado por Edson Arantes do Nascimento. Se tem um jogador na história do futebol que conseguiu a admiração de todas as nações do mundo, de todas as pessoas, de todos os jogadores, tanto do passado quanto do presente, esse alguém foi o Pelé. O único a ter conquistado 3 Copas do Mundo e o único a ser respeitado e idolatrado por todos. Podem existir vários craques no mundo da bola, mas igual a ele será difícil. Existem jogadores do futebol e existe o Pelé. Quando ele entrava em campo, o mundo e o Brasil paravam para vê-lo jogar. Tenta levantar para Pelé, escorregou na hora para no peito, domina, drible espetacular, ele vai tirar, tira e gol! No dia 23 de outubro de 1940, em Três Corações, Minas Gerais, nascia um garoto com o nome de Edson Arantes do Nascimento. Um menino simples, de origem humilde, que não fazia ideia de que anos mais tarde já entraria para a história do futebol e já se tornaria campeão do mundo. O pai do Pelé, o senhor João Ramos do Nascimento, conhecido como Dondinho, também foi jogador de futebol. Em campo, ele já fez algo que nem mesmo o filho conseguiu fazer. Dondinho marcou 5 gols de cabeça em um único jogo. A família de Pelé precisou se mudar para Bauru, interior de São Paulo. Na sua biografia, Pelé contou que não tinha dinheiro nem para comprar bola, já que jogava futebol pelo bairro onde morava com uma meia recheada de jornal. O Dico, como era chamado na infância, jogou em alguns times e locais e passou a ser chamado de Pelé, já que Bilé do Vasco era chamado dessa maneira. O garoto franzino fazia mágica pelos times amadores de Bauru e logo foi descoberto pelo jogador Valdemar de Brito, que levou o garoto para a base do Santos aos 15 anos de idade em 1956. Não demorou muito para que eles percebessem que ele seria um dos melhores jogadores de todos os tempos. Pelé entrou para a história com 17 anos de idade na Copa do Mundo de 1958. A seleção brasileira não havia enviado a numeração dos jogadores e a FIFA escolheu os números aleatoriamente. Quem ficou com a 10 foi o Pelé, que foi a maior revelação daquela Copa. Ele mostrou a magia e a ginga brasileira para o mundo. Pelé marcou seu primeiro gol contra o País de Gales e se tornou o jogador mais jovem a marcar um gol em Copa do Mundo. Contra a França na semifinal, ele deitou e rolou e impressionou a todos. Pelé marcou 3 gols e o Brasil venceu os franceses por 5-2. Já na final, a seleção brasileira enfrentou a Suécia e o Brasil impressionou o mundo com futebol arte. Pelé encantou por sua magia e genialidade. Em casa, os suecos viram Pelé marcar um gol de cabeça e também marcar um gol que entrou tanto para a história do futebol como das Copas do Mundo. Pelé escorregou na hora para no peito, domina, drible espetacular, ele vai tirar, tira e gol!
adversário, puxou a bola, tornou a driblar, mandou para o fundo da cidadela contrária. Um gol de Copa do Mundo. O Brasil venceu a Suíça por 5-2 com um show de Pelé, que marcou 2 gols, e com um show da seleção, que conquistou o título da Copa do Mundo de 1958. Ali começava o reinado de Pelé com apenas 17 anos. Ele chamou a atenção do mundo e diversos times europeus queriam o jogador do Santos, mas o menino da Vila permaneceu no Brasil para conquistar mais títulos pelo Peixe. Uma partida icônica por lá foi quando ele marcou 8 gols na Vila Belmiro contra o Botafogo, e o Santos venceu por 11-0. Na Copa seguinte, em 1962, Pelé se machucou no segundo jogo e ficou de fora do restante dos jogos. Naquela Copa, o Brasil se tornou bicampeão. Na Copa de 66, o Pelé apanhou muito. Ele sofreu diversas faltas graves em campo e até pensou em se aposentar. E fez parte daquele time que contava com Rivelino, Jairzinho, Carlos Alberto Torres, Tostão, Gerson, Clodoaldo, Félix. Essa era considerada uma das melhores seleções de todos os tempos. Na Copa do Mundo de 1970, um ano antes, Pelé havia marcado um gol histórico de bicicleta contra o Corinthians, que ficou na memória de todos que viram o lance. Na Copa de 1970 no México, a seleção brasileira jogou muito. Foi um time que entrou para a história. Grandes dribles, grandes jogadas e, claro, belos gols durante a Copa. Pelé anotou 4 e Jairzinho, que jogava muito, marcou 7. Na semifinal contra o Uruguai, o Fontes pisou no Pelé e ele ficou bravo. Em outro lance, Pelé corre e Fontes vem atrás. O jogador brasileiro dá o troco, dando uma cotovelada no jogador uruguaio. Foi um lance genial, porque foi o Pelé quem recebeu a falta. Na mesma partida, ele quase fez um golaço quando driblou o goleiro com maestria sem tocar na bola. It was Tostão, looking to put a cherry on top. Pelé around the keeper. This is audacious from Pelé, and just wide in the end. Well, have you ever seen anything quite like that in your life? O Brasil venceu o Uruguai por 3-1 e foi para a final da Copa contra a Itália, onde o mundo percebeu por que aquela seleção era a melhor de todos os tempos. O que dizer desse elástico do Rivelino? Já o Pelé, mesmo sendo um jogador driblador e mestre do futebol arte, não era um jogador egoísta e deu diversas assistências durante a Copa. A mais bela e importante de todas para o Carlos Alberto na final é um dos gols mais bonitos da história das Copas. A seleção recupera a posse de bola, Clodoaldo demonstra maestria dentro de campo, Rivelino lança à frente, Jairzinho traz para o meio e encontra o Pelé, que já sabia que o Carlos Alberto vinha como um foguete pela lateral direita. Rolls it for Carlos Alberto! Well, that is simply magnificent! Pelé também marcou um gol de cabeça na final e a seleção brasileira venceu a Itália por 4-1. O Brasil se tornou tricampeão mundial. O Rei ficou em Santos por 19 anos, até que em 1975 ele assinou com o time Cosmos dos Estados Unidos. Por lá ele marcou um golaço. He once again reached the heights, somersaulting through the air to score spectacularly with a bicycle kick. Pelé jogou até 1977, quando se aposentou aos 36 anos de idade. Foram 1.281 gols, 3 Copas do Mundo, 2 Mundiais de Clubes, 2 Libertadores, 5 Brasileiros e mais um monte de títulos. Ele foi o jogador que mais venceu Copas do Mundo até hoje. O Pelé era destro, mas treinou tanto a perna esquerda que virou ambidestro e se tornou uma máquina de fazer gols. Ele marcou seu 1000º gol em 1969 contra o Vasco em uma cobrança de pênalti. Pelé, a penalidade máxima. Apita o árbitro, correu, Pelé, chutou! Gol do mundo! No Peixe, ele marcou seu gol mais bonito de todos. Pelé deu chapéu em 3 jogadores e ainda chapelou o goleiro. Infelizmente, não houve nenhuma filmagem do gol, mas o que temos é uma simulação dele, que dá para ter uma ideia da obra de arte que foi. Depois da vida dos gramados, Pelé se tornou uma celebridade e passou a conviver com pessoas importantes na história da humanidade. Mas ele não perdeu sua simplicidade. O Rei sempre tratou todas as pessoas com gentileza e humildade. Pelé sempre deu atenção a todos e, mesmo sendo o rei e ícone do esporte, por dentro, ele era o mesmo garoto dos tempos de Bauru, que só queria saber de futebol. Em uma carta que escreveu para si mesmo na The Players Tribune, Pelé disse: "Qual o seu momento mágico? Todos. Desde a sua origem da família até a sua história, você teve o carinho por parte de todas as pessoas e mostrou a garra do Brasil para o mundo.